Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à minha quarta aula do estágio híbrido em extensão, Uninter, Sociologia em Gestão Educacional. Meu nome é Denise Wisler e eu sou aluna do curso de Licenciatura em Sociologia do Centro Universitário Internacional Uninter, do Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. Meu orientador do estágio é o Natalino Souza Breves, meu RU 2588797 e este é o meu estágio em Sociologia em Gestão Educacional. Nessa aula eu vou falar sobre a história da supervisão escolar e também sobre a supervisão e gestão como mediação, através da gestão democrática. Então vai ser muito importante vocês prestarem atenção, porque eu vou trazer elementos da história da supervisão e também quais as funções são atribuídas ao supervisor escolar dentro da escola, o que isso tem interferência com relação à supervisão e gestão da escola no viés democrático. História da supervisão. O ensino foi orientado pelo Plano Geral dos Jesuítas aqui no Brasil, conhecido como Ratio Studiorum, no qual se notava a ideia de supervisão dentro desse plano dos jesuítas. O Ratio previa a figura do prefeito geral de estudos como assistente do reitor para auxiliá-lo na boa ordenação dos estudos. O alvará que instituiu as reformas previu o cargo de diretor-geral dos estudos e a designação de comissários para fazer em cada local o levantamento do estado das escolas. Nesse sentido, a ideia de supervisão englobava os aspectos político, administrativos e inspeção e direção. Então, nós percebemos que desde o começo tem uma ideia aqui, desde o Ratio Studiorum dos jesuítas, tem uma ideia de supervisão. E aí tinha essa figura do supervisor, mas não era supervisor ainda, esse nome. Era uma figura que era designado para ser um assistente do reitor, auxiliá-lo e também trazer a boa ordenação dos estudos. E depois esse alvará, ele institui as reformas, e ele previu o cargo de diretor-geral dos estudos e designava comissários em cada local para fazer o levantamento, como estavam as escolas, e também supervisionava de maneira global, englobava também essas questões, esses aspectos políticos administrativos de inspeção e direção. Continuando a história da supervisão, a Lei de 15 de outubro de 1827 instituiu as escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares populosos do Império, sob orientação do método ensino mútuo, pelo qual o professor exerce as funções de docência e também de supervisão. Então, aqui já em 1827, nessa lei de 15 de outubro de 1827, é instituída a escola de primeiras letras de todas as cidades e em lugares mais populosos do Império, e tem a orientação desse método de ensino mútuo, E aí essa parte da supervisão, seria exercida pelo professor, que ele poderia exercer também as funções de docente e também de supervisão. Em 1834, tem necessidade de criação de um inspetor de estudos, esse nome, inspetor de estudos. E as reformas Couto Ferraz, pelo regulamento 17 de fevereiro de 1854, estabelecem como missão do inspetor-geral supervisionar todos os estabelecimentos de ensino públicos e particulares. Então, já começa uma ideia de um inspetor um pouco mais próximo da nossa realidade de hoje, nesse começo, mas que vai sendo melhorada e aperfeiçoada com o passar do tempo. O final do período monárquico assistiu a uma grande quantidade de reformas no sistema de ensino, no Brasil, no sentido de organizar um sistema nacional de ensino fundamento na organização pedagógica administrativa do sistema como um todo, enfatizando dessa forma a necessidade do serviço de supervisão. Então, aqui começa a aparecer também, com um grande número de reformas do sistema de ensino, precisa se organizar no sistema nacional de ensino, e essa organização pedagógica administrativa, ela enfatiza, então, a necessidade do serviço de supervisão. Continuando aqui com a história da supervisão, em 1896, no início do período republicano, a reforma da instrução pública paulista instituiu, entre outros órgãos da educação, um inspetor de ensino. É a função dele, cuja função deveria ser orientada, caracterizou-se na época pela ação burocrática em detrimento das funções pedagógicas. Então, neste período,
né, do surgimento aqui da instituição, né, desse inspetor de ensino, a função dele ela era mais burocrática do que função pedagógica. Aí, avançando mais no tempo, né, na década de 20, ela é marcada na educação brasileira pelo surgimento dos profissionais da educação, ou seja, os técnicos. A Reforma Carneiro-Leão de 1928 implementa uma organização de trabalho marcada pela separação da parte administrativa e técnica. Então, aqui, né, com o surgimento dos técnicos na década de 20, como profissionais da educação, né, essa parte, e a Reforma Carneiro de Leão, ela vai trazer, em 1928, a organização do trabalho, né, e vai marcar a separação da parte administrativa e da parte técnica. A separação entre a parte administrativa e a parte técnica é condição para o surgimento da figura do supervisor, distinta do diretor e do inspetor, sendo a parte administrativa de responsabilidade do supervisor e a parte técnica do inspetor. Continuando aqui com a história da supervisão, né? Nesse momento, lá em 1928, é quando se quer emprestar à figura do inspetor um papel predominantemente de orientação pedagógica e de estímulo à competência técnica, em lugar da fiscalização para detectar falhas e aplicar punições, que esse profissional passa a ser chamado de supervisor. Então, aqui vai mudar um pouco a figura do inspetor, que ele vai passar a ter um papel predominantemente de orientação pedagógica e estimular a competência técnica. E aí ele não vai mais fiscalizar, né, a detectar falhas e aplicar punições, né? Por isso, ele vai ser chamado de supervisor. No contexto do ideário escolanovista, os pioneiros da educação, em seu manifesto, em 1932, sugerem a pretensão de se atingir na educação o estágio tecnológico, pela via da fundamentação científica. E neste contexto, surgem os técnicos, né, chamados especialistas em educação. Entre eles, né, tá a figura do supervisor, que seria formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criada pela Reforma Francisco Campo em 1931. Então, aqui nesse momento, né, contexto escolanovista, é que vai, né, ter, então, né, esse andamento dentro da educação que precisava ter um caráter, né, tecnológico e fundamentação científica. Então, vai se formar, então, né, através da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o supervisor. Vai ser chamado de técnico, dentro dos técnicos especialistas em educação, e esse supervisor vai ser formado, né, pela Escola de Filosofia, que é criada, né, pela Reforma Francisco Campo em 1931. Continuando a história da supervisão, né, a função de supervisão nas escolas de quinta a oitava séries, ela surge após o golpe de 64. O profissional que exerce essa função é, então, habilitado pelo curso de pedagogia, que já começa a diferenciação, né, da supervisão, separação dela da filosofia e vai para a pedagogia. Ele é formado, então, agora, né, após o golpe de 64, pelo curso de pedagogia, com o objetivo de garantir nas escolas a eficiência e a produtividade do processo educativo. No final da década, né, ele vai, pelo parecer número 252 de 1969, o curso de pedagogia foi organizado na forma de habilitações, né? Administração, inspeção, supervisão e orientação. A nova estrutura do curso de pedagogia decorrente do parecer 252/69 abria, pois, claramente a perspectiva de profissionalização da supervisão educacional na esteira da orientação educacional, cuja profissão já havia sido regulamentada por meio da Lei de número 5.564, de 21 de dezembro de 1968, antecipando-se, portanto, ao próprio parecer de 252/69. Continuando com a história da supervisão, o caráter tecnicista do método de divisão do trabalho promove no meio educacional através da hierarquização das funções. O distanciamento entre as etapas de concepção e execução do ensino, colocando o supervisor numa posição de controle hierárquico, característico do sistema capitalista. Então, o que vai acontecer? Dentro do caráter tecnicista, né, tem a divisão do trabalho entre o meio educacional, né, e hierarquização das funções dentro do meio educacional. E aí vai acontecer o distanciamento, né, das etapas de concepção e execução do ensino, e vai colocar o supervisor numa posição de controle, né,
dessa hierarquia. Isso é característico do sistema capitalista. E a utilização da técnica de forma descontextualizada mais serviu ao supervisor como forma de controle de qualidade do que como meio de orientação e atuação pedagógica. Então, neste momento, o supervisor vai atuar como um fiscalizador que vai controlar a qualidade do que está sendo, feito, muito mais, do que orientar para uma atuação pedagógica. O conceito de supervisão, esteve atrelado ao seu significado na organização industrial do trabalho como atividade técnica especializada, e este mesmo significado que está lá na indústria vai ser trazido para o meio educacional. Nesse momento, então, a atuação dele é totalmente tecnicista, totalmente de controle, não visa a orientação e atuação ainda do trabalho pedagógico. A década de 80 foi marcada pelo movimento crítico, continuando aqui a história da supervisão, vai acontecer uma mudança aqui na década de 80. Porque ela vai ser marcada pelo movimento crítico da educação, que apontou os especialistas do ensino, mais especificamente os supervisores, como responsáveis pelo insucesso escolar. Então, vai acontecer uma crítica no movimento, nesse movimento crítico da educação, vão criticar, então, o sucesso escolar, o insucesso escolar, vão criticar, então, os supervisores. O Sonho, segundo Mary Rangel, que é uma autora, que fala sobre a supervisão e também sobre a gestão, ela fala que o sonho, segundo ela, era, dentro desse processo, era então revolucionar o pedagógico e lançar as sementes de uma educação geral, crítica e política. Porém, a realidade mostra que a mudança não virá com a extinção do especialista. Então, neste momento, eles estão pensando em entrar em extinção, o cargo, de supervisor. Pensando dessa maneira em lançar, novas ideias sobre uma educação geral, que seja crítica e política, mas a extinção, como a autora fala, ela não vai trazer isso, Aí acontece o quê? É orientado, orientador e supervisionado, supervisor. E a função da supervisão foi extinta, ela vai ser extinta. Contudo, a ausência do profissional foi negativamente sentida pelos professores, Foi extinto, aí os professores vão sentir falta neste período, do supervisor. E concluiu-se logo, que era na prática que o conhecimento do supervisor tinha origem e finalidade. E aí a prática necessitava não de poder, mas de articulação. Permanecerá a demanda dos professores por um profissional que executasse um trabalho coletivo, interdisciplinar e democrático. Então, eles tinham sido distinguido, o supervisor, essa função, mas eles começaram a perceber que estava faltando, só precisava rever, a finalidade, a origem e finalidade do conhecimento do supervisor. E aí ele não estava, então, nesse meio, de pensar o supervisor não mais como poder, poder absoluto, poder de controle, mas de articulação. E aí permanece a demanda dos professores por um profissional, que fizesse esse trabalho, de supervisão, um trabalho, mas tinha que ser agora dentro de um trabalho coletivo, interdisciplinar e democrático. A década de 90, então, assiste à redescoberta da supervisão, vai acontecer a redescoberta da supervisão, apontada como instrumento necessário para a mudança nas escolas. Contudo, a educação, como aparelho de um sistema político, enxerga a figura do supervisor como um mero intermediário na implantação de novas propostas curriculares amplamente divulgadas pelos órgãos oficiais. Ainda que volte, a redescoberta da supervisão, ele vai ser visto apenas como um intermediário na implantação de novas propostas curriculares divulgadas pelos órgãos oficiais, ainda. A realidade, entretanto, apresentava uma outra demanda, mais coerente com o momento sociopolítico que estava acontecendo, de inquietação e de quebra de paradigmas, onde a concepção e a execução do trabalho não se separam. O cunho autoritário do qual a função se revestiu nas décadas marcadas pelo movimento tecnicista não atendia mais às necessidades de um sistema aberto de ensino, que estava começando a se configurar. Um sistema aberto de ensino, integrado à sociedade, com ela comprometida. Então, não podia ter mais a mesma função
que o supervisor tinha nas décadas do movimento tecnicista. E a função supervisora torna-se, então, aglutinadora e impulsionadora de um grupo diversificado de pessoas, representantes de um ideário moderno de educação, cuja forma de conhecimento valorizado era da emancipação, fundamentado na participação e na solidariedade. Então, a figura do supervisor ela vai mudar. Ela vai ter que se adequar agora, né, a esse grupo de pessoas, ao ideário moderno de educação, ao conhecimento que é valorizado agora como forma de emancipação, e tudo vai ser fundamentado na participação e na solidariedade. Então, essa figura tem que ser aglutinadora e impulsionadora desse novo modelo, né, que vai surgir de educação. E como mediadora do sistema, a função não era mais de subordinação à autoridade e de controle da qualidade do serviço educacional, mas agora ele passa a ser o intérprete de uma realidade em constante transformação. Então, ele vai ir mais agora para um caráter democrático da atuação da supervisão. Voltamos então a Mary Rangel, essa autora tão importante dentro do movimento da gestão e da supervisão, que vai falar: para entender pela descrição do sonho qual é o desafio do supervisor, ela diz: no sonho desenha-se o supervisor competente, entendendo-se que a competência é em si um compromisso com o público, com a sua etimologia na polis, na cidade, coletividade. Polis vem lá da Grécia, né? A ideia da cidade-estado, que tem sua própria organização, né? Sua própria coletividade. Então, essa ideia do supervisor agora passa por essa ideia, né, de pensar na coletividade, de pensar em prol da democracia, dentro do sistema democrático, né, da gestão democrática. E o interesse coletivo opõe-se ao interesse individualizado. E na educação e no serviço supervisor vai começar a acontecer isso. A análise da realidade permite ao pesquisador, né, averiguar até que ponto o sonho da década de 90 é a realidade no novo século. Então, nós podemos perceber o que melhorou com relação, né, à supervisão escolar, o cargo de supervisor, e o que ainda falta melhorar agora no século XXI com relação a isso. E aí, a partir do século XXI, né, a supervisão do século XXI no Brasil ela vai aparecer na LDB, de 9.394 e 96. O título, né, do artigo, né, 6º, né, parte 6ª do artigo 61/67 trata dos profissionais da educação. O artigo 64 institui que a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feito em cursos de graduação em pedagogia ou nível de pós-graduação. A redefinição e a busca do curso de pedagogia é a luta dos movimentos sociais dos educadores por uma proposta curricular para que a formação do pedagogo seja de caráter científico, acadêmico, político, técnico, didático e pedagógico, mas sobretudo por ter como base de sua formação a docência como foco importante na reconstrução da sua identidade. Aqui então está trazendo, né, a formação do supervisor para a área de pedagogia e traz cientificidade, né, traz a questão política, traz a didática pedagógica, traz uma formação na docência também como foco importante na reconstrução da identidade desse profissional supervisor e coordenador. Todos eles têm que ser, então, pedagogos. Eu também sou pedagoga, né? Estou fazendo agora licenciatura em Sociologia e penso que foi muito importante esse movimento de trazer, né, o supervisor para a área de pedagogia, porque o pedagogo ele estuda todo o processo. Ele vai estudar administração, ele vai estudar questões do caráter científico, né? Ele vai estudar a questão política, ele vai estudar a questão didático-pedagógica, tudo, né, a base da formação docente como foco importante na construção da sua identidade. E através desse curso que eu estou fazendo agora de Sociologia, a gente pode fazer também comparações entre as duas áreas e contribuições que podem ser feitas. Então, aqui para a supervisão, é muito importante pensar, então, no supervisor agora, dentro desse curso de pedagogia, na luta dos movimentos sociais dos educadores, trazendo essa proposta curricular dele como né, formação em pedagogia, pensando todo esse movimento, né? Toda a importância, né, disso para a reconstrução da identidade do supervisor. E a ação supervisora dentro deste momento, ela é pensada agora, né? Ela pensa. Pensar a supervisão é também pensar como se intitula o nome, é uma atribuição de identidade, né? O significado do nome do supervisor, o significado da função é importante. O nome é objeto de estudo e pesquisa. A análise do nome supervisão, o prefixo super, une-se à visão para designar o ato de ver o geral. E para possibilitar a visão geral é preciso ver sobre, na perspectiva de ângulo de visão
que possibilite o olhar do conjunto dos elementos e dos elos articuladores. Por isso que é importante trazermos a história de supervisão para entendermos, né, o significado do nome, o significado da função. Tudo isso tem que ser pesquisado e como que isso agora vai ser atribuído dentro de uma visão que possibilite o olhar, né, dessa função, dessa função do supervisor dentro de elementos que são articuladores na ação do supervisor. A ação supervisora, então, ela pode ser de várias esferas, né? A supervisão educacional, que extrapola as atividades de escola para alcançar em nível macro os aspectos estruturais sistêmicos da educação. A supervisão escolar, que supõe a supervisão da escola nos serviços administrativos, de funcionamento geral, como também os pedagógicos. A supervisão pedagógica, que refere-se à abrangência de função, um olhar sobre o pedagógico, oferece condições de coordenação e orientação. Coordenação é coordenar, é organizar em comum, é prever e promover a integração do trabalho da escola. Então, é muito importante a ação do supervisor, né, nas diferentes esferas, né, seja na supervisão educacional, supervisão escolar, supervisão pedagógica, na coordenação. E aí eu trouxe o livro aqui da Mari Rangel, né, Supervisão e Gestão na Escola, Conceitos e Práticas de Mediação, em que ela vai falar, né, então, dessa questão da supervisão, da gestão da escola, formas de mediação, muito importante, então, esse estudo. E ela vai dizer o seguinte, né, pelo projeto político-pedagógico, pela integração e pelo compromisso socioeducacional dos que estão assumindo a escola, todos estarão igualmente envolvidos com as solicitações do trabalho educativo. Nesse caso, todos estarão respondendo e atuando de forma integrada e conjunta em favor da aprendizagem, que é propósito fundamental, comum a todos os setores, realçado na prática na finalidade social da escola. Eu trouxe a função social da escola em outra aula e agora estou reforçando aqui o que o projeto político-pedagógico, né, ele tem que ter um compromisso com a integração na questão socioeducacional e todos têm que estar envolvidos nesse projeto, né, na escola. Todos têm que responder e atuar de forma integrada e conjunta em favor da aprendizagem. E ela é o propósito fundamental, comum a todos os setores, né, da finalidade social da escola. E ela continua falando, o que une o que dá sentido às ações de todos os setores e serviços da escola é a qualidade do seu trabalho, do seu projeto. Pode-se afirmar novamente que é a aprendizagem, né, o núcleo do propósito do projeto da escola. É o compromisso de todos os seus setores de serviços com isso, né, com a qualidade do trabalho, com esse projeto e a questão da aprendizagem. O contexto atual traz à escola e suas lideranças questões que, para além dos conteúdos específicos do currículo, requerem um trabalho inter e transdisciplinar de formação e de ação educativa. E os supervisores estimulam e lideram os estudos e as práticas do cotidiano escolar. Por isso que eles são muito importantes no cotidiano da escola, né? Contexto da escola. A supervisão escolar pode estimular a realização de projetos que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. Eles podem trabalhar com relação à formação continuada de professores, na coordenação de conjunto dos conselhos de classe, na coordenação conjunta dos conselhos de alunos, na coordenação de encontros entre professores e alunos e na realização de encontros com os pais. Supervisão é uma visão sobre o processo de ensino e aprendizagem. Não é uma visão hierárquica, né? É como se ele estivesse só controlando o processo, mas uma percepção mais ampla, mais geral, dos elementos, fatores e práticas educativas. Pode-se e deve-se confirmar o princípio de que a visão ampla, a visão sobre o processo, requer do supervisor a consciência das articulações e implicações entre pedagogia, educação, didática, informação, conhecimento e sociedade. É pelo estudo que o supervisor compreende, então, né, o planejamento, os objetivos, os conteúdos, os métodos, a avaliação, a recuperação da aprendizagem, numa sociedade informatizada, globalizada, com seus impasses, né, com todas as suas demandas. E o planejamento requer informações, decisões e opções. Os objetivos remetem ao PPP da escola, né, Projeto Político-Pedagógico da Escola, e a seus fins e valores essenciais, associados com seus compromissos com a cultura, a história e a sociedade. Então, o que for fazer, né, dentro desse trabalho de supervisão da escola, do supervisor, exige planejamento. Porque tem informações e decisões que tem que ter opções, então tem que ter o planejamento. E os objetivos, eles têm que remeter, então, ao PPP da escola. O que se pretende com esse PPP? Seus fins e valores essenciais associados com seus compromissos com a cultura, relacionando a história e a sociedade. E os conteúdos deverão ser necessariamente atuais,
conceitualmente corretos e significativos. Os conteúdos têm que estar, então, de acordo com o que estamos vivendo, com a sociedade que estamos vivendo, e esses conceitos têm que ser significativos dentro dos propósitos a que eles se destinam. Os métodos são constantemente atualizados em seus princípios e práticas pelas pesquisas e pelo debate acadêmico. Tem que acontecer isso, né? Constante atualização dos métodos. A avaliação ela consolida hoje o sentido construtivo, emancipatório e colaborativo. A recuperação da aprendizagem é mais que uma determinação legal, é um compromisso sociopedagógico, né, de todas as pessoas nesse compromisso. As ações gestoras estarão comprometidas com a formação humana em todas as dimensões da sua integralidade, envolvendo o coletivo de todos os profissionais da educação. Então, as ações gestoras elas têm que pensar na formação humana em todas as dimensões, pensando nessa integração, e tem que envolver o coletivo, todas as pessoas envolvidas, professores, pais, equipe pedagógica, em prol, né, da formação humana em todas as suas dimensões. A gestão democrática, então, nesse viés, ela tem que ser, a gestão democrática da educação necessita assegurar uma educação comprometida com a sabedoria de viver junto, né, respeitando as diferenças. Isso leva ao quê? A forma fundamental de relação e construção humana e social é o diálogo. Então, o diálogo tem que permear todo esse processo de gestão democrática. Ele tem que se comprometer, então, com respeito às diferenças e pensar em ouvir todas as vozes para poder promover, então, uma gestão democrática participativa na escola, na instituição educacional. Plano geral de formação, né, de uma instituição escolar, o que deve acontecer? Elaborar o diagnóstico das necessidades formativas do professorado, selecionar o construto teórico ou paradigma para responder a essas necessidades, elaborar um projeto geral de formação, determinar os indicadores que devem produzir o impacto transformador, controlar e avaliar os resultados quantitativos e qualitativos da formação, tomar decisões para mudar ou introduzir novos elementos formativos. Então, a supervisão, né, da escola ela tem que pensar em tudo isso para, né, ter uma formação, né, que seja uma educação de qualidade, né? Pensar o diagnóstico das necessidades, construir teoricamente, né, a orientação, né, do que deve ser feito dentro do projeto geral de formação, com os indicadores do que deve ser feito para transformar o cenário, avaliar os resultados de maneira qualitativa e quantitativa dentro dessa formação e tomar decisões que possam interferir na mudança, né, novos elementos formativos. E novas posturas, então, e perspectivas, né, de gestão são requeridas nesse momento, inclusive para que se compreenda que a supervisão exerce também uma gestão, que se realiza a favor de uma qualidade social e pedagógica e de seu projeto educativo. Então, dessa forma, né, pensando na gestão democrática participativa e no papel da supervisão, vamos aqui para um esquema para falar sobre diretores, supervisores e coordenadores gestores. Eles estão nesses cargos de liderança, então eles devem ser cargos de autoridade e não de poder, né? Devem coordenar, né, mas não de uma maneira autoritária. E eles também devem exercer influência sobre os outros. O líder consegue que as coisas sejam feitas através das pessoas. Por quê? Porque ele não é autoritário, ele exerce uma autoridade, sim, um respeito, mas ele também consegue influenciar de uma maneira democrática outras pessoas, para que as ações sejam feitas no coletivo. Então, nesse viés democrático, os cargos de liderança, diretores, supervisores e coordenadores, gestores, eles precisam desafiar e mudar crenças e paradigmas, né, do que pode ser feito através de uma gestão democrática. Chegamos ao fim da nossa aula, né? Agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham compreendido o tema, né, da importância da história da supervisão, do papel da supervisão também, né, das questões que demandam, né, entendimento da supervisão e gestão na escola, participação na construção do projeto político-pedagógico, a gestão, né, através da supervisão, como, né, pensar, então, na supervisão, na gestão de uma maneira democrática. E aqui, para o final, eu trago uma frase da Isabel Alarcão, que ela fala assim: a escola reflexiva é uma organização que continuamente reflete sobre si própria, sua missão social, sua estrutura, e se confronta com o desenrolar de sua atividade,
num processo simultaneamente avaliativo e formativo. Então, nós devemos pensar na gestão a partir do olhar reflexivo, né, da escola, que ela tem que ter, né? A escola tem que pensar sua organização continuamente, igual a Isabel Larcão fala aqui, refletir sobre o seu papel, sobre a sua missão social, suas estruturas e também pensar sobre a sua atividade, sobre o processo formativo e avaliativo que ela exerce na sociedade e pensar no momento atual que nós estamos vivendo. E por isso que é importante. Nós entendemos os aspectos da gestão para compreendermos, então, esse aspecto que a escola tem que ter, né, de total reflexão sobre a sua função social. E o papel do supervisor também é importante, né, no processo de gestão democrática. Por isso que é importante conhecermos a história também desse profissional e a sua importante atuação dentro do contexto da escola, né, com relação à gestão, né, da escola. Então, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês possam curtir, comentar o meu vídeo para ajudar a validar o meu estágio. Nos encontraremos na próxima aula. Muito obrigada. Tchau, pessoal.